Começando a nossa live, começando o nosso programa, Tempo de Qualidade nesta manhã de sábado. Aí, pessoal, dei tchau, pessoal. Olha aí, olha só que bacana. Hoje um programa mega especial, um programa teste. Queremos falar sobre esporte, vamos falar sobre Grêmio, vamos falar sobre Internacional, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, sobre a Libertadores, do time que ainda restou, né? E vamos falar um pouquinho do porquê dessa derrota de Grêmio, de Inter para Atlético Paranaense. Vamos começar apresentando os nossos convidados aqui. Gabi Chu, ela que é jornalista, acertei, Gabi? Acertou. Aí, seja bem-vinda à Felicidade. Prazer, sempre um prazer estar com vocês aí. Um prazer estar com esse meu amigo tão querido de longa data. Verdade, fazia tempo, né, Gabi? Fazia. Pai, que Só legal. lembra de mim quando o Inter perde, né? Ah, não, nada disso, nada disso. Também junto com ela, meu querido Abimael Oliveira, bem-vindo aqui ao programa Tempo de Qualidade, Abima. Muito obrigado, Emisa, pelo convite aí. E isso é verdade que ela falou, tu sempre só nos chama só quando o Inter perde mesmo. Não, né, não é verdade isso aí, não é verdade. Isso é sacanagem. Não é verdade. Tô brincando aí. O pessoal, um abraço para toda a galera que está nos assistindo aí. Tenho certeza que vai ser um programaço aí, tá, Misa? Vamos lá, vamos Valeu. conversar bastante. Aqui na minha esquerda, na minha canhota, está ela, Letícia Santana, que também trabalha como jornalista. Letícia, gremistona, seja muito bem-vinda ao programa Tempo de Qualidade. Eu agradeço pelo convite, já estava com saudade mesmo. Verdade. Conta da tua história. Essa semana tu estava falando sobre um programa que nós fizemos, né? Sim, eu estava na dermatologista, estava comentando com ela da nossa história, que a gente fazia o programa da feitoria, as transmissões do Grêmio, aí eu falava sobre o Grêmio, a Gabi falava sobre o Inter, e aí a gente participou lá. Foi muito interessante, eu gostei muito. Foi legal demais e agora vamos começar aí, tentar fazer com esse projeto, ver se o pessoal vem com a gente para falar sobre esporte. Ele, meu querido Paulo Mazardo, contador, Paulo Mazardo, tá aqui, gremistão também, seja bem-vindo ao programa Tempo de Qualidade. Paulo, desligado o microfone. Tá ligado o teu microfone? Vamos nessa, deixa eu ver o que deu aí com o teu microfone aqui, rapaz. E agora, hein? Quer usar o meu? Vai ter que ser o dela. Uhum. Vamos lá, vamos com o microfone aí. Então... Um só para os gremistas, vai. Então, bom dia a todos aí, bom final de semana aí, bom dia mesa. Para nós tá muito bom dia, né? Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Começando então sobre os nossos queridos colorados. O que aconteceu, Gabi Chu? Conta pra mim. Eu acho que tava grande parte do Rio Grande do Sul, inclusive os gremistas, confiantes que o Inter ia ser campeão, né? E será que essa confiança, esse excesso de confiança atrapalhou? Ah, com certeza. Com certeza. Acredito que assim, a gente sempre... Eu sou uma pessoa que, quando tu acompanha por muito tempo o futebol, tu começa a ficar meio com o pé atrás em relação a essa questão de confiança, né? Sim. Acho que, independentemente de qualquer coisa, a dupla Grenal já nos deu N. E o futebol como um todo, né? A gente é uma caixinha de surpresas. Nós somos campeões do mundo no efeito surpresa. E efeito dessa questão o futebol ele é encantador por causa disso. A gente consegue resultados que a gente não imaginaria. Sim. Sem dúvida. Ter muita confiança pode estragar, sim. Mas depois a gente pode falar e vai falar um pouco mais sobre isso. Eu acredito que o Inter, ele não entrou com o Inter que a gente está conhecendo no Beira-Rio. No Beira-Rio, né? No Beira-Rio. Ele não entrou da forma como ele deveria ter entrado. Não sei se sentiu demais a questão da força de autoridade que o D'Alessandro fez falta ali na finaleira, de não estar presente. Mas o Inter estava completamente descaracterizado em relação àquilo que a gente está acostumado a ver no Beira-Rio nos últimos tempos. Será sabe? que o Internacional também não surpreendeu contra o próprio Flamengo, né? Porque o Inter começou com tudo, na Libertadores aí falando, começou com tudo e aí parece que teve um momento que não teve mais perna, Abimael. Será que é porque o time do Inter está muito envelhecido, precisa dar uma renovada? Cara, é o seguinte, o que eu acho, assim, né? O que aconteceu com o Inter? Eu acho que contra o Flamengo, você está me perguntando especificamente, eu acho que o time do Inter, a escalação começou errado desde o princípio no jogo. Por quê? Eu acho que pela questão da idade, o Sobis e o D'Alessandro não podem jogar juntos. No primeiro ou no segundo jogo? Não, no segundo jogo. No segundo jogo. No primeiro também aconteceu a mesma coisa e ele repetiu a mesma escalação. Só que o que acontece?
o D'Alessandro e o Sobis, na minha opinião, nem pode mais jogar no Internacional como titular, ou ele não tem mais perna, já chegou a idade para ele. Então, assim, todos os jogos que ele jogou, na minha opinião, ele prejudicou o Inter, né? Então, assim, contra o Flamengo, eu acho que a gente começou com uma escalação errada. A gente, vamos usar essa palavra que a gente usa muito, o Inter se acadelou contra o Flamengo. Entrou com uma escalação assim, conservadora, esperando o Flamengo vir para cima do Inter. E, na verdade, o Inter teria que ir para cima, teria que ter colocado, na minha opinião, no segundo jogo aqui, na Libertadores, o Wellington Silva e o Nico Lopes já desde o início para espetar o Flamengo e ir para cima dos caras. E não aconteceu isso, né? A gente fez um jogo burocrático e nós deixamos de perder por mais até, na verdade, porque o Gabigol errou 2 gols no primeiro tempo. Essa é a verdade. Então eu acho assim também que, além de peças que o Inter tem, eu acho que o Odair, eu não acho que ele seja um mau técnico, mas falta brilhantismo para ele nos momentos importantes, falta tomar as decisões certas nos momentos importantes. Eu acho que só vai adquirir isso depois de um título expressivo, né, Gabi? Com experiência. Acho que o Renato passou por isso no Grêmio. É a soma, né? Na verdade, o Odair ainda está construindo uma carreira como técnico em que, claro, é inquestionável o trabalho que ele fez no Internacional. O ano passado, quando a gente iniciou o ano vindo de uma Série B, muita gente dizia que a luta era para não cair novamente. Então, não dá para desmerecer uma trajetória feita por ele, mas falta aquela cancha, sabe, do técnico casca-grossa, de um cara como que o Renato é, por exemplo. Que o Renato tem ousadia para fazer certas coisas que hoje em dia o Odair não tem. Pois é. Vocês concordam com... Bom, o gremista pode opinar do Inter, né? Vocês se permitem? Pode. E aí, Letícia? Começa pela Letícia. Fala, Lê, tu concorda com a questão do Inter? Concordo. Porque o Grêmio também foi desclassificado pelo Atlético Paranaense. Concordo em partes. O Odair, ele não tem muita trajetória, mas o que a gente também pode falar do que... Como é que eu vou te dizer? O Renato, ele também não tinha uma expressão, ele conseguiu no Grêmio, só que eu acho que o Renato, ele é mais vestiário, e o Odair não. O Odair, eu acho que é um pouco teimoso. Às vezes o Renato também o Renato também, né? Ele é teimoso. Insiste às vezes. Ele insiste, ele não... Aí eu acho que isso daí vem mais da pessoa. O técnico do Atlético não tem cancha nenhuma e foi campeão. Pois é. Pois é, a gente pode olhar dessa forma também. Eu acho que é um pouco da teimosia do Odair. Concorda, meu querido Paulo Mazardo? Cara, tu sabe que assim, ó, tirando um pouco a camisa e olhando, por favor, a situação do Inter, concordo plenamente com o Abimael. O Sobis, ele deveria ser um diretor hoje, né? Porque ele tem uma trajetória no Inter. O problema é que o Odair tem a mesma falha que eu fico pensando às vezes do Renato, a teimosia, sabe? Eu vou insistir nesse cara porque esse cara vai. E a situação foi aquela, cara, das duas equipes, né? Nós estamos falando aqui com duas equipes que perderam para o Atlético Paranaense, que hoje a folha de pagamento do Atlético Paranaense aí não chega nem a 15% da do Grêmio e do Inter, né? Mas eu acho aquela coisa, cara, merecido para eles, muito merecido para eles, porque eles entraram com foco. E eu acho que uma cena só aconteceu que para mim foi o que virou o maior meme hoje do Inter, que foi aquela baixar a cabeça do Sobis ali. Que lance Aquilo foi dali, cara... Não, e do próprio Edenilson, que tem a característica de marcação. Mas o Edenilson ainda voltou, se vocês perceberem. Mas muito lento. Mas tipo, ele pausou, reclamou que o cara não estava próximo. Cara, é um lance que tá com 50 minutos. Tu tá ali, o cara tá sozinho. Cara, ele vai arriscar qualquer coisa. Não veio me dizer que o cara já sabia que ele ia fazer. O Cirino caminhou. Ele caminhou. Sim. Pra matar tempo. Não foi uma jogada rápida. Mas né? o problema do Grêmio e Inter hoje, cara, nós somos muito dependentes de D'Alessandro e Maicon. Essa é uma das... Tu acha que o Grêmio é do Maicon? Eu ainda acho. Pode botar Também o Maicon, pode botar Tem o o Maicon Xodozinho, no né? campo, Gosta muito bota do o Maicon. D'Alessandro pra te ver como é que vira. As equipes são diferentes. É que o seguinte, ó, o D'Alessandro, vamos supor, quando um time vai jogar contra o Inter e tem um D'Alessandro em campo, há um respeito, há uma intensidade de jogo diferente, porque é um cara que é vencedor, é um cara que é colorado, é um cara que veste há 11 anos a camisa do Inter. Tem uma diferença, há uma pressão diferente. Tanto que o D'Alessandro, todo mundo fala sobre isso, né?
e fala que o D'Alessandro apita o jogo. Não é que ele apite o jogo, é que ele faz o Inter ser respeitado dentro de campo, entendeu? Até pelos próprios árbitros. Então ele faz aquela pressão toda em cima dos árbitros e nos próprios times. E aí o Inter entrou sem um D'Alessandro, faltou aquela coisa o D'Alessandro incendeia o jogo, incendeia a torcida, entendeu? Também. E o Inter entrou da mesma forma que eu acho que isso que é o estilo do Odair. Ele entrou pragmático, aquela coisa conservadora. Tu não viu nada de diferente no Inter. É impressionante que no meio do segundo tempo o Inter parecia que já tinha aceitado o Gabi. E só faltava um gol para ir para os pênaltis, gente. Já tinha normatizado a derrota, né? É impressionante. É uma característica. Na verdade, a gente tem exemplos para os dois lados, mas acredito que seja uma característica, se formos olhar o retrospecto no maior. O Inter não consegue, não é que não consegue, mas não lida bem com essa questão de reverter resultado, na verdade. O Inter é gigantesco quando faz um gol lá contra o Cruzeiro e vem aqui e joga mordendo de uma maneira como se estivesse jogando a final da Libertadores contra o Boca. É verdade. Mas quando escolhe jogos. Mas quando tem, claro, daí vão entrar no mérito, o Palmeiras, a gente virou contra o Palmeiras, ganhou nos pênaltis. Existem exceções, mas se for olhar o comportamento do time do Internacional, o Internacional parece que ele normatiza a derrota antes mesmo de perder. Sabe? Ele se acostuma com aquela sensação de derrota. Eu sinto isso no Grêmio. Normatiza. Pra mim, contra o Palmeiras na Libertadores, eu não achei que o Grêmio ia virar. Não achei. Pois é. E eu sinto que o Inter... A área é sempre confiante, né? Eu sinto que o Inter consegue reverter em casa sempre e o Grêmio não consegue, porque fica naquelas... não vou conseguir. Talvez pelo jeito de futebol, né? Exatamente. Que ele toca pro lado, pro outro. É que eu acho assim, ó, que contra essas grandes camisas, essas grandes agremiações como Palmeiras, Flamengo... Eu acho ganhar ou perder faz parte do jogo. Até porque o Palmeiras e o Flamengo têm um investimento, dá para se dizer, quase 100 vezes maior do que o Inter e o Grêmio. E tanto em patrocínio de televisão, e tanto de outras coisas. Só que o problema, tu perder para o Flamengo e para o Palmeiras pode acontecer, não é nada fora do normal. Agora, quanto ao Atlético Paranaense, sim. A minha incomodação é contra o Atlético Paranaense, que é um time que não tem uma expressão, que não tem camisa, não tem peso para jogar, na verdade, contra o Inter e contra o Grêmio, né? Vou mandar um abraço aqui pro Sommer Oliveira, acompanhando aqui. Um abraço pro Abimael, mandando aqui um monte de bandeira do Inter. A Gabriela Saldanha também, bom dia. Tá assistindo, tá ligadinha, bom dia, Gabi. É isso aí, falando sobre esporte. E eu queria perguntar para vocês, então, essa questão aí dos times, né? O que pode fazer para melhorar? O que pode... Daqui a pouquinho a gente já vai partir pro Grêmio. Mas será que chegou a hora? Lá na Rádio Felicidade, eu tenho comentado isso com o repórter Marcos Couto, ele que comenta o esporte lá com a gente, e eu trouxe esse questionamento para ele, eu queria que vocês debatessem comigo. Muitas pessoas estão falando que os dias do Odair estão contados no Internacional. Muitos, né? Não é informação isso. E muitos estão dizendo que vai só até o final do ano o Inter vai querer um outro técnico. Um Abel, será? Pode ser. Mas aí eu pergunto para vocês, será que isso é bom? Tu começar, começa um ano, só que daí tu vai começar do zero, tu vai ter que conhecer o vestiário, tu vai ter que conhecer o clube, tu vai ter que conhecer a política do clube, que tem tudo isso, que é fora das quatro linhas. Isso. Chega lá um baita técnico. Influencia muito, que impacta demais. Claro, e aí ele começa em janeiro. Gente, eu acho que a pessoa vai se adaptar lá pelo meio do ano, a conhecer tudo isso, todo esse externo do futebol. E aí, se vão trocar, se estão convictos, não queremos Odair, ele não ganhou nada em 2 anos e pouco, não sei o quê, então já troca agora já vai se adaptando, se não concordam comigo? Concordo. Mas assim, antes da gente entrar nesse... Só para eu não esquecer, Por favor. fazer uma ressalva dentro do nosso assunto, que acho importante que a gente também está esquecendo da trajetória do Atlético Paranaense esse ano. O Atlético Paranaense era um time que a dupla Grenal tinha que ter se ligado no jogo contra o Flamengo, gente. A gente menosprezou ambos agora, tanto o Inter quanto o Grêmio, contra o Boca, contra o Flamengo. O Atlético vinha sinalizando. Não é um time com expressão, com camisa, né? A gente até brinca, o meu marido que morou em Curitiba há muito tempo disse que o paranaense não tem essa força como a gente tem aqui de dupla Grenal. Eles torcem para o Atlético e torcem para Corinthians, para São Paulo, para, enfim, outros times, como acontece em Santa Catarina e em outros estados.
mas a gente menosprezou o adversário. E não foi um adversário que foi um azarão que decidiu jogar no Beira-Rio e na Arena da Baixada. Mas foi a primeira vitória deles fora de casa na Copa do Brasil, mas né? Não foi um azarão no sentido assim, sei lá, foi jogar com a Chapecoense, que está com uma campanha para cair, e fez o jogo da vida e ganhou de 5-0. Tirou Grêmio e tirou Inter. Eu só questiono o seguinte, perder faz parte do jogo. Agora, perder caminhando... Perder no meio do segundo tempo, aceitando que já perdeu. A gente entrou já. Eu vou dizer assim, quando eu vi nos primeiros, o Inter até estava bem postado no primeiro tempo e tudo mais, mas quando não entrou mordendo e fazendo gol nos primeiros 25 minutos de jogo, eu te confesso que já deu uma baixada na minha adrenalina, assim. Eu disse, cara, a gente não entrou com postura de quem quer ser campeão da Copa do Brasil. Pois é. É que na verdade assim, ó, o que a Gabriela falou aqui sobre o Atlético Paranaense, eu concordo até em certa parte, porque o Atlético realmente ele vem com uma nova, tu falou sobre gestão, uma nova diretoria, uma nova gestão que está fazendo o clube sair de um patamar para ir para outro, né? Vem de anos isso, desde até do antigo técnico, antes do Thiago Nunes, era o Fernando, era um técnico inovador que fez coisas diferentes no Atlético, assim. Ele usava 2 times, um time só jogou o campeonato estadual e se preparou para jogar o brasileiro. Então ele começou a fazer coisas diferentes. E o Thiago Nunes, ele tem uma trajetória já bem maior que a do Odair, na verdade. Claro que, na verdade, é o primeiro título que ele ganha de expressão, mas ele já tem uma trajetória de técnico de futebol. Teve a Sul-Americana, né? Eu acho que ele já tem uma trajetória de técnico de futebol, acho de uns 15 anos, assim, sabe? Pegando clubes menores, assim. Ele é gaúcho também, o Thiago Nunes, né? Mas assim, a questão Atlético... E até uma opção pro Grêmio e pro Inter, né? Pro próximo técnico, né? Exatamente. Só que eu acho uma coisa que no futebol brasileiro, na minha opinião, o que acontece lá na Arena da Baixada, no Atlético, aquele estilo de gramado não pode ser liberado pra jogar. Eu acho que é terrível. Eu acho que aquilo ali é uma coisa desleal até com os jogadores, porque quem joga em sintético sabe o que é. Cara, aquilo ali é quase uma quadra de futsal, é duro aquele gramado. Então todos os outros times que jogam sofrem lá porque eles não estão acostumados a jogar nesse estilo de gramado. Aí eu queria levar pro outro lado aqui. O Grêmio passou por isso. O Grêmio fez 2-0, poderia ter feito 4, né, Paulo? Poderia ter feito 4, poderia ter feito muitos gols. Tem uns que dizem que poderia ter feito 6-0 no Atlético. Impressionante como o Atlético se acovardou aqui na Arena e o Grêmio se agigantou. Só que foi só 2-0. Aí o que aconteceu? Já estamos na final. Já estamos na final. E Paulo, todo mundo sabe do histórico que é essas quadras sintéticas, né? Por que o Grêmio não foi na segunda-feira e começou a treinar, ou treinou aqui no Zequinha? Tem um campo aqui, né? E o Inter fez uma coisa que eles foram antes, treinaram lá, fizeram a preparação lá e o Grêmio não fez. Cara, a minha briga muito grande com o Grêmio junto a isso foi que o quê? Que nas entrevistas posteriores aos jogos do Grêmio com o Palmeiras, o Renato questionou muito a disciplina dos jogadores do Palmeiras enquanto estavam ganhando de cai-cai. O que o Grêmio fez lá nos primeiros 9 minutos, que eu acho que foi aquele pênalti que não foi marcado, que também eu acho que se fosse marcado não ia fazer, porque não era dia. Tu viu? Pois é, né? Aquela coisa, tava tão... Mas eu errado. acho assim, cara, fizeram a mesma coisa. Eu tô com 2-0, eu vou fazer o toquezinho, eu vou cair. Cara, eu nunca vi o Paulo Vitor cair tanto em 15 minutos na minha vida. Então, assim... Eu não gosto disso. Cara. Então assim, ó, criou o antijogo, que é aquela coisa que eu digo assim, cara, quando tu tem 2-0, tu tem muito mais time, né, consideradamente nos cabeças, né, até ouvindo a Rádio Felicidade, antes do jogo do Grêmio, antes do jogo do Inter, tem o cabeça a cabeça. O Grêmio ganhou e o Inter empatou. Isso. Né? Segundo cara, tu tem Marcos mais Couto. time. O que tu tem que fazer? Cara, tu tem que atropelar os caras. Não tem aquela coisa de lá Filipão. Eu ganhei 1-0, recua todo mundo. É por isso que o futebol brasileiro é aquela coisa assim, ó. O time vai lá e ganha do campeão e perde pro último colocado. E começou a cair, cara. E perguntaram pra ele na entrevista. E ele disse, não fizeram isso, foi porque se lesionou. Cara, mentira, porque quem viu o jogo, viu que o cara estavam caindo. Claro. Então, assim, a partir dali, tu diz assim, velho, entrega o jogo. Não, então. e tem uma coisa, né, que tu falou lá, Filipão. Beijo pra Rosenilda Cazuza, beijo. Tu falou uma coisa que é lá, Felipe, que eu acho também isso. Só que existe técnicos e técnicos. Tipo assim, o Renato não sabe jogar retrancado. O Filipão sabe. O estilo do Filipão é jogar com o regulamento embaixo do braço
esse estilo de competição. O Filipão tem esse perfil de jogar com um time mais retrancado, de saber jogar essas decisões. O Renato não, o futebol do Renato é pra frente, é pra cima. Então quando ele muda a sua característica, o Grêmio sofre com isso, né? Sofre exatamente com isso. Muito. Voltando então Por favor, vamos nessa. Fiz o gancho, então vou puxar de volta agora. Vamos lá. Sobre essa questão de trocar de técnico, tá? Novamente, reforçando. Eu tenho um respeito muito grande pelo que o Odair fez no Inter até então. Porque, de novo, a gente entrou o ano passado com aquela esperança de não cair de novo e daí levantar a poeira e ver o que ia fazer numa prospecção aí de 2, 3 anos, estar na campanha que se esteve nesse ano já. Porém, o Odair, ele não é técnico para o Internacional ainda. Talvez. Tá sonhando com o Abelão. Talvez. Não, até eu acho que o Abelão no Inter talvez seja. Já passou a era dele, talvez já. seja o Sobis no Inter. Eu acho que já. Construiu uma grande história, tem um grande peso, mas não sei se a gente também não pode. De novo, respeito, Deus do livre, Abel Braga é o cara que estava lá conosco em 2006. Só ídolo, né? Só para abrir mundial, abrir um parênteses nisso que tu tá falando. Esse troca-troca de treinadores que só existe no Brasil. Isso é uma coisa que tu pode olhar o futebol no mundo, não existe isso. Tu não acha que, de repente, quando se caso acontecer de vir a trocar, porque a gente não sabe a cabeça lá de dentro, não, mesmo assim não tem que trocar hoje no Inter umas 4 peças? Com certeza. Pois é, eu acho isso, assim. Eu acredito que ainda não seja o momento do Odair no Inter, pelo peso da camisa do Internacional, e por isso que eu disse ainda, porque eu não estou dizendo que ele é um mau técnico ou que ele é incompetente. Acredito que falta uma trajetória. Porém, vai muito da cabeça da direção se ele vai construir essa trajetória lá, porque isso é possível também. A gente tem um Renato que vem de 3 trajetórias no Grêmio e que lá atrás não tinha. Ele tinha o nome do Renato Portaluppi, o cara que ganhou em 83 e que construiu quem ele é dentro do Grêmio. O Grêmio apostou nele. Mas vamos ser sinceros. Sem estudo nenhum, batendo de frente com todo mundo, o rebeldão. Vamos dizer que não desse certo isso. Ele seria mais um treinador. Mais um. O que eu acho do Renato, e eu converso com muitos gremistas, e está aqui uma do meu lado, e eu acredito que vá falar também, o Renato aproveitou o trabalho do Roger. Muito. O trabalho do Roger, Demais. cara, ali o que ele fez? Ele modelou, ele pegou um cara que precisava ser loucão, ele pegou vestiário, ele brigava, e uma das coisas que hoje eu defendo no Renato, fora outras, é que ele não deixa a mídia influenciar dentro do vestiário. Não, e com isso certeza. falta muito pro Odair. O Odair, ele briga com a mídia. O Renato não, ele diz, fala meia dúzia de coisas ali, então tá, legal, obrigado, e deu. E isso eu vejo que falta no Odair. Com É que na verdade, na questão do Odair, assim, eu sou a favor dele sair do Inter, né? De ser trocado. Eu acho também que ele não é um mau técnico. Eu acho até que ele fez algumas coisas importantes no Inter. Eu acho que o sistema defensivo do Inter, antes dele vir pro Inter, o Inter tomava muitos gols. E ele ajustou o sistema defensivo do Inter. Mas ele tem um grande problema para mim, que é do meio para frente. Eu acho que ele não sabe ajustar o time do meio para frente. Porque a gente tem o melhor, na minha opinião, a gente tem o melhor centroavante da América Latina, que é o Paulo Guerreiro. Para mim, o cara joga muito. Tanto que o cara foi considerado um dos melhores jogadores da Copa América. Agora também foi considerado... Acho que ele tá na frente do Gabigol? Eu acho que ele é melhor. O Eu Gabigol acho tá no que- melhor Eu também momento, acho mas eu melhor. acho que o Paulo Guerreiro é melhor. Falta pro Paulo Só que- Guerreiro Foi um um momento. jogo Só de que expressão. isso, não é isso. Eu acho que o Inter não sabe aproveitar o centroavante que tem. Porque a bola, se chegar nele, ele faz, cara. Só que raramente a bola chega no Paulo. Sabe como é que chega a bola no Paulo Guerreiro? É aquelas bolas alçadas na área e que ele tem que brigar com 3 ou 4 Ele tá sozinho. sempre na hora ele não, certa, né? ele não tem parceria. Então é o seguinte, na minha opinião, eu acho que o Odair deve sair do Inter por alguns motivos. Por não ter tamanho. Vai sair agora, Eu tiraria ele agora Eu também. pro novo técnico entrar e ter uma pré-temporada. não é? E eu penso acho, assim. E eu acho que o Inter precisa de um técnico, na minha opinião, de peso, pra lidar com E quem que tu traria hoje? Cara, pra lidar com os medalhões, pra lidar com as cobras do grupo. Tem que ser um cara que tenha nome, um cara que chegue e bota. Também tem essa, né? Não tem muitas Mas tu opções acha no que mercado. alguém peitaria o D'Alessandro hoje no Inter? Não, mas eu acho que o D'Alessandro não é um problema dentro do Inter, tanto que o D'Alessandro ele ficou no banco sem problema nenhum, só que
Só que o Inter, assim, ó, o Inter tem a Dali dependência ainda. O D'Alessandro, mesmo velho, ele é um cara que faz muita diferença no meio do campo do Inter. O Inter não tem um cara pra substituir ele ainda. Vê o Paulo Guerreiro jogando com o Dali. Vai, outra coisa. É que o D'Alessandro ele tem uma visão de campo. De tudo. Inteligente, né? Ele tem Ele é líder. Ele consegue enxergar Ele só a jogada talento, antes. ele só talento. Tu sabe o que o D'Alessandro teria feito se o Inter tivesse... O Inter fez 1-1, um exemplo, tomou o gol. O D'Alessandro não ia nunca deixar aquilo acontecer, porque ele ia parar o jogo. Ele ia comer a bronca com um, com o outro, pra dar uma esfriada no jogo, vendo que o Inter tava sofrendo uma pressão. Então isso é a experiência de um jogador campeão, de um cara que ganhou tudo. Então é o seguinte, ó, eu, na minha opinião, eu traria um técnico, não digo famoso, mas um técnico com peso. Quem? Teremos nomes. Cara, tá difícil. eu falo um nome que os caras dão risada de mim, que eu acho que é um cara que já falou que falta ele tinha um sonho de treinar o Inter, que os caras não gostam dele, folgam nele, mas eu acho ele um baita técnico. Cara, eu acho, vamos supor, um cara que hoje tá barato no mercado. O Luxemburgo é o cara que eu gostaria de treinar. Puxa, mas ele não Ele tá no Vasco. Ele tá no Vasco. tá no Vasco. Mas tô dando um exemplo assim, ó, de um cara, Eu tipo... não consigo gostar Não do Luxemburgo. consigo gostar. Ele consigo. fez... Mas eu acho que ele é um cara Gosto do vencedor. projeto dele. Não, eu acho que ele é um cara vencedor. Eu acho que ele chega no vestiário e faz os caras jogarem. Mas e uma segunda opção? Só pra nós. Não, eu acho que o Thiago Nunes é um cara bom. Sinceramente, pra mim, o Thiago Nunes hoje é a primeira opção dos dois, da dupla concordo, Grenal. Eu concordo contigo. E eu acho que E isso eu é tenho- muito bom. E eu tenho uma Ah, crítica. eu gosto do Roger. E eu tenho uma crítica. O Roger Baita. gosto Eu tenho do uma crítica a Roger. fazer o O Renato. Roger viria pro Acho Inter. que Hein, não eu- viria Não pro... viria. Ei, Não. Eu adoro acho que ele viria pro Roger. Inter, sim. Eu acho que ele Será? vem. Tu acha? Vem. Tipo Tite, Não, ele não tem uma pegou os identificação dois. tão forte como o Renato Eu tem. também acho que ele viria pro Inter. Não Assim, ó, sei se ele eu viria. só queria dar um desafio. Eu gostaria de ver o Renato, assim, ó, em outro time fora o Grêmio. Aí eu queria. Não que eu Flamengo? tenha. Não que ele tenha, Flamengo? Não que ele tenha que provar nada, assim. Eu só queria testar a capacidade dele. Assim. Eu acho que ele fez um baita trabalho no Grêmio. E concordo com a tua teoria que ele pegou um trabalho muito bom do Roger. E ele é um cara que sabe lidar com os boleiros, porque ele foi um boleiro, ele sabe lidar com o cara, ele sabe chegar assim, ó, dar liberdade e ao mesmo tempo puxar, ele sabe aquele bate e assopra, ele é perfeito nisso, em gestão de grupo. Só que eu queria ver ele em outro clube, que Ia ele ser não... mais difícil. Isso é fato. Isso eu queria ver assim, o trabalho dele em outro clube. Mas tu Isso sabe é que fato ele é porque, malandro, né? isso é fato porque, exemplo, nós entramos na nossa casa, a gente sabe exatamente onde É tem muito mais tudo. fácil, é muito É tudo mais mais fácil de trabalhar. Tu chega num outro clube que tu não tem identificação nenhuma, ele vai começar do zero essa Mas ele identificação. fez um bom trabalho no Fluminense Mas também. a gente- Só Foi que pra eu- final foi pra final da Libertadores. Sim, só que eu acho, assim, ó, que ele pegou... Eu não sei, o pessoal briga comigo. Eu acho que o Renato é muito vestiário. Ele envolve os jogadores. Mas eu adoro o trabalho do Roger. O Roger fez um baita trabalho no Grêmio. Pegou aquelas peças ali que eram desacreditadas. Tanto se tu me- E foi pra cima. Aí depois no Palmeiras fez a mesma coisa e o Filipão pegou ele montado. Mesma coisa, claro, não desmerecendo o Renato. Mas eu acho que Tanto o que eu Roger acho que o vai- Renato, na minha opinião, hoje, o Renato deveria ser o técnico da seleção brasileira. Porque eu acho que ele é um cara que sabe lidar com essas grandes cobras, com esses grandes jogadores, assim, que tem vaidades. Eu acho que vai ser. E o- E e é o o Ti- sonho dele, na é, verdade. e o Tite não tem esse Eu acho que perfil ele ainda de vai pro seleção. Flamengo antes da seleção. O Tite é melhor em clube. E o Tite não sabe lidar. Não Eu sei, acho que o eu acho Renato que do tem esse Grêmio ele vai pra perfil Eu hoje. acho que do Grêmio ele vai pra seleção Tu também. quer ver uma coisa que eu acho, assim, ó, que ele é muito esperto. Ele é um cara que ele é Ele muito vai pelo malandro. atalho, cara, ele vai pelo atalho. Ele só tem duas opções hoje. Uma, a seleção não vai botar ele porque ele é um cara muito teimoso. Então não vai ser a época agora de ele colocar. E pra ele sair do Grêmio, ele vai pro Flamengo. Então não vai ter como tu ver, a gente vê ele num time. Ah, vamos ver ele recuperar um time. Não. Vai ver. Ele é um cara muito esperto, ele vai fazer o quê? Ah, eu vou sair daqui. O ano passado teve toda aquela briga do Grêmio para o Flamengo. Cara, ninguém pode hoje brigar com o Flamengo porque o Flamengo banca. Não tem. Tem essa. grana. Não tem grana. Agora, vou dizer uma coisa para vocês. Tudo vai depender. Ele só sai do Grêmio esse ano Se não ganhar o título. se não ganhar. Se ele ganhar, eu Se ele acredito ganhar, que ele continua fica. mais um ano Ele porque, fica mais um porque ano. é aquela coisa que a Não gente vê, sei. a zona de conforto. Se ele ganhar. Cara, ele tem um salário muito Muito bom bom. no Grêmio. Cara, aqui em Porto Alegre tu não vê ele em lugar nenhum. Mas também tem uma coisa, Paulo. Eu acho um contraponto nessa questão do Renato ficar no Grêmio.
Se o Grêmio se ele ganhar, o Grêmio fizer uma proposta pra ele, eu acho que o Renato ele é muito inteligente, cara. É o momento de eu sair por cima. Eu também acho. Porque, cara, tu manter o trabalho ele tá 3 anos. Ele vai fazer como o Pelé fez, né, gente? O Pelé podia ter jogado mais uma Copa. O Pelé não quis Entendeu? jogar por quê? Pra ser o eterno Pelé. Se eu fosse ele, pensando Sair, nisso, e não tá não errado, como hein? torcedor. Sim, mas É- eu acho é que como- esse Tá grupo... errado, tu E não mancha tá o- errado. Eu acho que se o Grêmio for eliminado da Libertadores agora pelo Flamengo e não ficar entre os 6 colocados para Libertadores no Campeonato Brasileiro, eu acho que é ao natural. Ele encerra o. Eu concordo. Acho que eu encerra- também. Ele é o encerra, único, eu acho. ele é o Encerra o único ciclo. treinador que ele não tem multa rescisória, né? Não tem. Ele hoje, se ele quiser sair do Grêmio, o Grêmio Isso. não paga nada. Eu acho que encerra a era dele no Grêmio e ele e- tem uma e- coisa que o Odair não tem com a direção. O Grêmio hoje depende muito do Renato, como depende do presidente. Só que tem uma coisa, eu acho que assim, mesmo o Grêmio não passando, que eu, como torcedor, não acredito que não vá passar pelo Flamengo, pelo que a gente estava falando em bastidores ali. Eu acho que assim, ó, o Flamengo tem um ataque bom, mas ele tem um ataque academia de shopping. Aquele pezinho de isopor. Se tu der uma chegada, os caras arrepiam. Academia de shopping é diferente. boa, hein? Academia de shopping. E aí, Gabi? Nunca tinha ouvido falar nessa expressão. Letícia, Gabi, Shopping. vocês são jornalistas, Boa. já ouviram essa expressão na faculdade? Academia de shopping. Eu não É o eu- peso de Começou a isopor. usar essa teoria. eu não concordo com o meu amigo gremista. Eu acho que o Flamengo, na minha opinião, em plantel, ele é muito Academia de bairro, de vila. Eu acho que hoje o Flamengo é o melhor time, talvez. O Flamengo tem. E o técnico não, também talvez é o Flamengo muito seja o bom, melhor time da Jesus. América Latina hoje em peças, assim, em jogadores, num papel. Melhor até que o Palmeiras. Não, melhor que o Palmeiras, Muito exatamente. melhor. Eu acho que é uma camisa pesada e também, cara, tem um plantel Mas forte. Vamos pelos anos. O Misa esses dias estavam falando lá com o Marco Couto. Cara, e o Brasil nos últimos 10 anos, nenhum time que investiu milhões foi campeão de nada. Pega os históricos aí. Não. Pega, não Tudo tem. bem. Então, assim, ó, o Flamengo tá se encabeçando ou para montar um time campeão pro ano que vem, porque, cara, esse ano não tá se desenhando. Tu pode olhar ali, olha os bastidores deles lá, é horrível. O que tá acontecendo é que nós aqui do Sul, nós deixamos a mídia de São Paulo e Rio de Janeiro nos basear. Tudo assim, ó, todo mundo tá falando do Flamengo. Olha que coisa que tá se tratando pro Grêmio chegar. Por quê? Olha a Fox. A Fox tiraram quem da narração lá, aquele que era do Rio Grande do Sul. Cara, tiraram ele, por quê? Porque agora só falam do Palmeiras e do Flamengo. Eles estão dando uma forçada, eu acho que pela tendenciosa, questão, por causa da questão também de público e tal, eles forçam. É que é dinheiro, Dinheiro né? bom. Dinheiro, É, futebol, exatamente. negócio. E Futebol é negócio. bom derrubar o cara. A final da Sim, Copa do Brasil, eles Brasil. mal. Eu olho esses canais, quase todos. A final da Copa do Brasil, tipo assim, ó, eles falaram muito pouco da final entre Inter e Atlético. Claro, eles só falavam do Flamengo e do Palmeiras, assim mesmo, eles não estão nessas finais. E agora que nós entramos então em Grêmio e Flamengo, eu queria perguntar, começando pelos colorados, qual que é a porcentagem de Grêmio e Flamengo para se classificar aí para a final da Libertadores 2019, Gabi Show? Eu chutaria. Jornalista, hein? Porque aqui, ó, atenção, você que está nessa live. Gente, obrigado, foi uma live surpresa. A gente está fazendo um teste aqui para ver esse horário num sábado de manhã, falando de esporte. A gente quer ver a reação da galera aí. O pessoal está assistindo aqui, então pode compartilhar na live, tá? Então nós temos aqui 2 jornalistas e 2 torcedores, né? Então os 2 torcedores, geralmente a tendência é pro seu time, mas as 2 jornalistas, elas têm que ser profissionais e trazer opiniões a camisa. mais técnicas. Vai. Então, Misa, eu chutaria agora, analisando tanto histórico quanto o momento atual, eu entraria nos 50% e colocaria o fator casa como o fator de desempate. Porque o Grêmio é o Grêmio indiscutivelmente na sua arena e o Flamengo no Maracanã igualmente, sabe? Acho que o Flamengo sim está com um grande time, voltou muito engrenado da volta da Copa América. Acho que provavelmente vai ser campeão brasileiro esse ano, tá? Não acredito que os outros times tenham força. Acho que o Palmeiras não se cria. Acho que ninguém ali vai se criar. Todo mundo matematicamente tem chance, mas a gente não sei se tem perna para buscar, sabe? O Palmeiras ainda ele tá se encontrando. Até quando vocês falaram de Roger no Inter, eu ver o Mano no Palmeiras, para mim é exatamente a mesma coisa, né? Um cara extremamente que tem uma história incrível no Corinthians, tá no Palmeiras, para mim é exatamente a mesma coisa se o Roger Machado viesse pro Inter, por exemplo.
mas e justamente por isso, porque o Flamengo ele começou muito mal o ano, muito mal não, mas ele começou de uma maneira muito inferior o ano, e o Grêmio ele tem essa regularidade de um trabalho que o Renato vem administrando de forma muito inteligente. E o Ceni no Cruzeiro, o que tu acha? Eu acho que o problema não é o Ceni, o problema é o Cruzeiro. De verdade. Eu tô louca que seja rebaixado. O problema... Pros times grandes, né? Um a menos, que nunca caiu, né? Não é essa questão, eu acho que eu não gosto do Cruzeiro muito mais que eu não gosto do Inter. Opa, olha aí, revelações. Eu não tenho absolutamente nada contra o Cruzeiro, pra ser bem sincera, mas eu vou dizer pra vocês que hoje em dia não consegui analisar de uma forma muito clara ainda o trabalho do Rogério Ceni no Cruzeiro, mas se tu for analisar o retrospecto de um Rogério Ceni e o que ele fez num time como Fortaleza, por exemplo, acho muito injusto atribuir ao Rogério Ceni a má fase do Cruzeiro. Abimael, a porcentagem, deixa eu só mandar um abraço pro Dilney Ribeiro, diretamente via mão aqui, ó, via mão. Abraço, Dilney, vai, Abima. Porcentagem pra ti como torcedor colorado. Não, cara, eu nem 90-10 pro Flamengo. Não, claro que o meu coração... 98-2, mais ou menos. O meu coração, meu sangue é vermelho. Tenta ser Não, tirando a camiseta, eu acho assim, ó, eu acho que é 70 pro Flamengo e 30 pro Grêmio. Vou explicar por quê. Vamos lá. Assim, ó, o Grêmio, na minha opinião, o Cebolinha pra mim é o melhor jogador de futebol brasileiro. Ok. Mas tirando o Cebolinha, o Grêmio se torna um time mais comum, tá? Não tão perigoso como é o Flamengo, na minha opinião. Se tu pegar o Flamengo vamos supor assim, vamos pegar as laterais do Flamengo. Quem é no Brasil hoje que tem as laterais? As laterais do Flamengo vieram da Europa. E não é por ser da Europa, mas os caras jogam muito. O Rafinha pro lado direito e o Felipe Luiz pro lado esquerdo. Os caras de seleção brasileira. Ninguém no Brasil tem as laterais que o Flamengo tem. Eu vi jogo do Inter contra o Flamengo. Cara, os caras jogam muito. É diferente, cara, as peças que ele tem. Daí tu pega no meio pra frente. Ele tem um William Arão que joga muito. Tem o Gerson que também entra. Tem uma Rascaeta no banco. Tu tem o Bruno Henrique que tá voando. Hoje é o jogador mais veloz do futebol brasileiro. E tu tem um cara que é letal na frente, que é o Gabigol. Então assim, ó. E tem os reservas. Então assim, eu acho que o Grêmio tem vantagem numa parte do time, que é o sistema defensivo do Grêmio, eu acho que é melhor que o do Flamengo. Mas no restante, eu acho que o Flamengo é bem melhor. Então, assim, eu acho que o Flamengo leva 70-30, na minha opinião. Tá certo. E o técnico do Flamengo é muito bom também. Manda entrar aqui, ó. Nós temos visitas, por favor. Espectadores. Jaque, pode entrar. Atenção, a câmera vai passar visitas aqui pro outro lado. Vem, Jaque. Vem, Benja. Não tem problema. Olha, eu trouxe presente pra alguém aqui do programa, ó. Chocolate ali, ó. Nossa. Presente pros gremistas ou pros colorados? Vamos ver. Olha aí, ó. Então vamos repassar a pergunta agora pros gremistas, minha querida Letícia. Vamos com a sua opinião técnica. Eu sei que pros gremistas e colorados profissionais, às vezes é difícil, né? Tirar o coração na opinião. Tirando meu coração. Porcentagem. O Grêmio, pra mim, me surpreendeu na Libertadores, ganhando do Palmeiras. Não acreditava. Então, o que eu vou te dizer disso? Eu não acreditava que ele ia ganhar. Sim. Eu olhei aquele jogo e fiquei pensando, é o meu Grêmio. Não é. Voltou o Grêmio no Palmeiras. Voltou o Grêmio, voltou. Então, se eu for pensar por essa estatística, que o Grêmio foi pra cima do Palmeiras... O Grêmio tem mais chance de ganhar do Flamengo. Só que o problema é que o Flamengo é muito mais time que o Palmeiras. Tem peças individuais. Muito. Tá mais encaixado, sim, né? Tá mais encaixado. E por isso Jesus que é mais vai ser técnico. campeão do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro eu também acredito. Bem lembrado, brasileiro. Eu acredito que o Flamengo vai ser campeão. Brasileiro paga pouco. Do brasileiro ou da Libertadores? Da Libertadores, assim, eu tô dividida, assim, eu acho que é uns 45% do Grêmio ganhar e 50% do 55% Flamengo. do Flamengo. 55% do Flamengo. Um abraço aqui pra Gabriela de Castro, gremistona, tá mandando bandeira do Grêmio aqui, coração azul. O Bruno Sábio, estamos na escuta, dá-lhe Grêmio. Também quem tá por aqui, o Edson Rodrigues, dá-lhe Misa, um abração aí pro Abima, pro Luciano, pra todo o pessoal da IBFC. E ele tá pedindo voto aqui na chapa do Conselho do Grêmio.
Chapa 1, hein? Ó. Aí, ó. Aí que tu recém virou sócio, né? Não, eu virei sócio. Não pode recém, votar, mas né? Tu é a chapa 2 é o do Romildo, O né? Romildo não pode sair, cara. Não pode. Infelizmente não pode Aí, sair. Edson. Eu quero que ele saia. Eu quero que ele saia. Só porque eu vou perguntar pro Edson aqui. Edson, boa esse questionamento, né? Bom. Por que votar numa chapa diferente da do Romildo que tem dado certo até agora? Vamos pedir pra ele botar uma explicação pra gente aqui. E um Boa. beijo pra Monique Bianca, Dali Gremistas. Beijo, Monique. Porcentagem aí. Tu sabe que assim, ó, em porcentagem, hoje, eu vou bem ao contrário do que o Abimael falou, respeitando a opinião dele, pelas estatísticas. O Grêmio não Bem tá pertinho desse microfone. O Grêmio não tá jogando bem em casa. Pode olhar. Perdeu pro Palmeiras, não foi bem contra os outros grandes e pequenos clubes, só que fora ele tem feito a diferença. Ah, mas perdeu pro não sei quem. Cara, eu acho que assim, ó, são duas competições bem diferentes, né? O Brasileiro e a Copa e a Libertadores. Só que o Grêmio hoje, nós temos que parar para pensar que assim, ó, quanto tempo faz que o Flamengo não ganha essa Libertadores? Eles montaram um time para Libertadores. Só que assim, ó, foi ao decorrer da Copa. E agora vocês não citaram, mas eles acabaram de vender um baita de um jogador do Flamengo, né? Eu não me lembro o nome dele. Só que tem um detalhezinho que eu não gosto numa lateral do Flamengo. E aí eu tenho toda uma justificativa de torcedor. Quem é aquele lateral da seleção brasileira? O cara que me usa uma fitinha com cabelo molhado não pode ganhar. Tá aí. Cara, tu pode parar pra pensar. Rafinha, beleza, baita Agora tá jogador. com coquinho, né? Agora tá com coquinho. O Rafinha, o da esquerda, baita jogador. Não, da direita, Rafinha. Da direita, o Rafinha, É, baita é. jogador. Só que, cara, esses dias, se nós for parar pra pensar, olha o que o Bahia fez com o Flamengo completo. Não, Bahia. cara, não, Entendeu? o Roger, cara, É, ele ajusta é muito uma o time. coisa, Ele óbvio. E o ajusta Bahia muito. do Roger, né? Vai, é muito trabalhado Então, o time dele, Então eu cara. digo assim, ó, É. eu respeito o Flamengo, eu acho aquele Bruno Henrique um baita de um atleta. Só que Time tem um perigoso, detalhe. É um time muito perigoso, é um time muito rápido, só que eles têm um detalhe. Eles não sabem se defender. A zaga do Flamengo é uma zaga muito aberta. Ah, Eles não, a têm zaga um do cara. Grêmio é bem melhor que a do Eles têm Flamengo. um A zaga cara. é... Então isso que tu para pra pensar. Só Então, que o como... meio tá muito lento do Grêmio. O problema é assim, ó. Agora nós tivemos essa lesão do Jean-Pierre, que pra mim eu acho que é fake. Porque a mídia, eles estão querendo botar problema e criar O crise no Jesus Grêmio. que trouxe essa onda aí, né? Se for. Então, assim, Contra eu o acho- Inter, né? Ah, o Gabigol não vai jogar. não vai jogar, Nós e trifaceiros. Então, assim, ó, eu acho assim, ó, hoje em porcentagem, sendo sincero, eu acho que o Grêmio consegue arrancar um empate deles aqui, em casa, e eu tenho certeza, só não aposto... Empate porque eu com sou gols ou 0x0? 0x0 aqui. Aqui É eu bom, acho que 0x0 é bom, claro. Eu acho que a Claro. porque, Não assim, tomando ó, gol. Por quê? Porque o Grêmio hoje é muito mais time fora de casa, porque, cara, eu virei sócio há pouco tempo e eu fui na torcida e eu comentei com alguns gremistas, a torcida do Grêmio, se não fosse a geral, não é torcida. Não é merecedora do clube que tem. Porque o cara erra um lance, os caras xingam. Cara, mas toda torcida é assim. É assim. Mas assim, ó, É. Não Menos indo a longe. Argentina, Eu fui né? no jogo. Não, mas é assim, não. bah, não, os argentinos Eu vi xingam no também. jogo do Grêmio, acho que foi contra o Ceará, se eu não me engano, e o Luan, eles estavam vaiando, vaiaram acho que o jogo todo. Aí quando o Luan fez o gol, eles voltaram e Tá, mas, gritaram. não, mas a gente tem um longe. exemplo do Edenilson agora. O Edenilson, pra mim, é o melhor coitado. jogador do Inter. Claro. Assim, tecnicamente, em todas essas competições. O Edenilson tem jogado. Mais que o Guerreiro? Mais que o Guerreiro? Assim, não, o Guerreiro, É, é, mais, posição, o Guerreiro, posição, o Guerreiro é mais posição. jogador, mas pra mim ele é no meio de Tem campo. uma completude maior. O Edenilson Mais importante é mais pro importante Ele porque tem uma completude maior. O Guerreiro é matador, o Edenilson é mais completo, digamos. não, o Edenilson no meio de campo assim, cara, é o principal jogador do Inter. Só que, cara, ele falhou nesse lance, todo mundo tá execrando o cara. O cara não merece, tanto que na minha opinião, não. o Odair matou o cara, botou o cara na lateral, né? Prejudicou Ali, o cara, né, A meu? gente perdeu a Copa do Brasil com aquela substituição da volta do... Foi horrível. Igual o Renato tenta Horrível, colocar o horrível. Michel de Aquilo ali zagueiro. foi Ele isolou, um amadorismo ele total, cara. isolou a capacidade criativa do Inter jogando o Edenilson pra... Substituições foram assustadoras. Foram né? Foi horrível. igual Foi o horrível, pênalti aquele. do PP. Coitado do guri, cara. Deixaram O eu último- também não Cara, concordei, se sou deixaram eu ele ali- por Mas o último. Matheus Henrique também chutou. Não, mas olha os pênaltis E que foi eles bem. bateram. Não, Mas olha... ele não deveria ser Mas o bota- último me a bota- bater. Cara, é que o Isso aí Atlético pra mim, Paranaense tem guri. treinado. Ele ganhou todas as competições pro pênalti, eles ganharam. Ó, deixa eu só ler Treinam uns muito. recadinhos aqui, ó. A Lisiane, ela que é esposa do Edson, que pediu pra votar na Chapa 1, ela tá explicando pra gente, ó. Chapa 1 não é a oposição do Romildo.
Não é eleição para presidente. Para presidente, a conselho, vota né? no Romildo. É pra conselho, né? Isso, então é só para conselho. Então tá aí. Bom, então vamos tentar apoiar. Olha aí, ó. Bora. O Dionei tá por aqui também. Ele tá dizendo assim: eu acho que o Grêmio terá chance sim, porque o Flamengo é um time que joga e deixa jogar. Por isso eu acho que vai ser 2 jogos de muitos gols. Interessante, hein? Isso é verdade. Eu acho que não vai Queremos. ter 0x0 também. Queremos Eu acho que vai ter gol. 0x0 aí. Eu acho que vai ter gols E também. tem gol qualificado na Libertadores? Sim, Tem, tem. a Libertadores tem, só não... É o que nos matou, né? Pois é. E aqui a Valéria. Valéria, o maior problema do Inter é idolatrado do Alessandro. Concordo. Colorados. Concordo. Concordam? Bah, eu discordo. Eu concordo. Eu discordo. Primeiro, então, a Bima, por que Vai tu lá. discorda? Eu discordo porque não é questão assim, toda pessoa que faz um grande trabalho, o que ela faz e ela é comprometida com aquilo que ela faz, ela merece reconhecimento. Eu acho que é isso. O D'Alessandro é um cara que merece reconhecimento do Inter pelo trabalho que ele faz. Não, tudo bem, mas eu acho que às vezes ele atrapalha o Inter. Cara, eu não vejo ele atrapalhando, tanto que nos momentos que existe uma estatística dos momentos que eles não que o Inter perde mais ele não jogando do que ele jogando. Então é o seguinte, ó, tanto que o D'Alessandro foi elogiado até pelo próprio Renato. O Renato, sim, todo técnico do futebol brasileiro de qualquer tipo queria ter um jogador que não o D'Alessandro. Um cara que veste a camisa, um cara que é colorado, um cara e não é só isso, ele tem bola ainda, ele joga, ele influencia no jogo ainda. Então assim, ó, eu acho que essa idolatria do Inter para mim em relação ao D'Alessandro, eu acho que ela não é prejudicial. Eu acho que ela é benéfica. Acho que é importante até. Eu acho que é importante, porque é o seguinte, ó, no futebol brasileiro hoje, vamos supor assim, o Grêmio, um exemplo. Isso eu ouvi de uma boca de um gremista. O Grêmio tá sendo campeão, tudo, mais falta um jogador que se identifique dessa tal maneira com a torcida. E o Grêmio trocou isso pelo técnico. Hoje o Renato tem essa identificação, só que dentro de campo o Grêmio não tem um jogador que... Símbolo. E o Inter tem. Claro que o D'Alessandro está ficando velho. Eu acho que essa talvez seja a última temporada do D'Alessandro. Mas olha o Jeromel, Tanto que é um ele baita... falou, Tanto que ele falou. Ele não Falou isso faz sobre o que isso. o D'Alessandro faz. Tanto que ele falou, só que eu acho que o D'Alessandro, cara, é uma coisa assim que acontece a cada 50 anos num clube com um jogador, que aconteceu com o D'Alessandro, como o Rogério Ceni no São Paulo. Acho uma coisa difícil, né? um diferenciado. Gabichu, tu discorda. Então, só antes... Tu concorda com a ouvinte, né? Com a Valéria, que um dos problemas do Inter Na verdade, eu concordo com os dois, mas vou formular minha justificativa. Por favor. Só antes, a gente estava falando da torcida. O que foi a torcida do Inter na final da Copa do Brasil? Dava pra ouvir a torcida do Atlético a partir dos, sei lá, 15, 20 minutos do Inadmissível, segundo tempo. né? No Isso não final, dá. A né, gente essa tinha aí. Exatamente. 50 mil colorados dentro de um estádio e a torcida do Atlético com 2 e pouco, a gente escutava a torcida do E Atlético. lembrando, faltava só um E a gente golzinho. não tava, exatamente. E aí a gente não tava perdendo de 3-0 em casa. Era um jogo que tava 1-1. Eu acho muito legal aquele Ruas de Fogo lá que Aquilo a é torcida bonito, faz. rapaz. Eu acho aquilo Aquilo é top. Eu acho muito legal, só que aquilo lá não transparece o que é dentro do estádio. Exatamente, a gente tem que ter a mesma postura, sabe? Essa postura de botar pra frente. E uma hora eu até comentei quando a gente tava assistindo o jogo em casa, daí tava, sei lá, 30 do segundo tempo, daí a torcida deu uma cantadinha e disse, sim, a torcida é que tem que empurrar o time. Mas é que, na verdade, na minha opinião, assim, o time estava tão apático que passou isso pra torcida também. Mas é uma via de mão dupla, né, gente? O time tava- incendiando um caldeirão. Eu vou dizer uma coisa pra ti, eu tava lá no jogo do Grêmio e Palmeiras, e quando aconteceu o gol do Palmeiras, cara, nós temos uma torcida hoje que eu acho uma das mais fantásticas do país, que se chama Geral. Eles começaram a cantar de uma maneira que eu fiquei assustado ali do lado, porque fazia muito tempo que eu não ia na arena, e eu fiquei olhando assim, e os torcedores do meu lado da cadeira ali, sentado, cara. Aí o meu filho de 5 anos, eu vi fazendo assim com a mãozinha, e eu disse assim, cara, ou a gente apoia o time, ou não vem pro estádio. Ou não vai. Não vai pro Ou não estádio. vai, é. A apatia de um time não pode não pode desmotivar a torcida. A torcida tá ali justamente para reverter a apatia de um time. E eu fiz questão de falar de torcida antes de justificar Pois é. meu posicionamento sobre o D'Alessandro, porque a gente coloca como um detalhe, mas é algo muito importante. A torcida do Grêmio, a geral do Grêmio, é o 13º jogador hoje em dia, sabe? E muitas torcidas por aí a gente tem isso. O fator torcida é muito importante, é muito Geral relevante. do Grêmio abafou a torcida do Palmeiras lá, né? Exatamente. Obrigado, Sandy Júnior. E daí a torcida do Inter com 50 mil cabeça se abafou por 2 mil e poucos torcedores do Atlético Paranaense. Isso não pode acontecer. Eu acho que na torcida do Inter não tem instrumento, né? Ou não? Mas tem caixas de Não. som. Não, se não, me engano. não, a torcida do Inter é barulhenta. Não é essa questão, não é
Não, é apatia mesmo, sabe? Eles têm instrumentos. Não, mas não organizada, ela tá falando em geral. É, Ela tá falando. Não, tô falando em torcida em geral. E mais a questão do D'Alessandro. Vou lá. Eu acho que assim, ó... É o diálogo ali, não Eu que- preciso muito saber. Porque, cara, tá dividido. Teve uma época que D'Alessandro era unanimidade. Agora, hoje, tá muito dividido. Uns querem que ele saia, outros acham que ele continua sendo importante. Eu quero que ele fique. Não, eu eu acho que ele respeito- atrapalha um pouco. Assim, mas eu respeito demais o D'Alessandro, tá? Eu tava no jogo em que o D'Alessandro foi conhecer o Beira-Rio. Foi um Inter e Atlético Mineiro. A gente tá falando de 11 anos atrás. Ele estreou. Não, quando ele foi conhecer, ele estava entendi. assistindo o jogo, eu estava lá, então a gente participou daquela coisa dele chegar no estádio e tudo mais. Legal. Então eu respeito muito a trajetória do D'Alessandro, a figura do D'Alessandro é inquestionável. Mas quando eu digo que eu concordo, é por uma opinião pessoal que ultrapassa o D'Alessandro. Eu tenho um pouco de pé atrás, por N motivos, e não só no Inter, mas quando é em vários times, e aí estamos aí até com, enfim... A gente pode falar de Santos, de Neymar, de repente, mas não é o caso. Quando a gente tem a dependência por um jogador. Um time tem que ser feito como time, entendeu, Misa? Claro, é incontestável, e agora se a gente for entrar na parte técnica, é necessário referencial, tudo isso é importante, como a torcida é importante. Mas eu fico com o pé muito atrás quando a gente é dependente de alguém. E daí a gente entra no Grêmio que jogou contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Foi um time que entrou descaracterizado porque faltaram peças-chave. Everton, né? E perdeu na Arena da Baixada. É a mesma... Eu acho complexa Nós a temos- dependência. O que eu nós quero temos dizer, dependência quando do eu Everton. concordo com quem fez o comentário, que agora me passou o nome, não é algo em Valéria. específico ao D'Alessandro, mas a minha opinião sobre depender demais de uma peça-chave na estrutura do futebol. Verdade. Mas é que eu acho que isso de depender. Eu acho que isso a gente não consegue fugir do futebol. Todos os times dependem de alguns jogadores, das estrelas, dos principais jogadores. Vamos supor, a seleção sem o Neymar era uma seleção comum. Depende do Neymar. O Real Madrid, depois que saiu o Cristiano Ronaldo, sofreu muito. Hoje o Barcelona, se saiu o Messi, isso, eu entendo o que está falando, e era o sonho de todo mundo não depender de jogador, de estrelas, mas infelizmente... O Arthur do Grêmio, quando saiu, o Arthur olha faz o uma baque pá. que deu. O Arthur joga muito. Joga muito. Mas E agora agora sim, temos e o Mateuzinho. E o Inter e o Grêmio depende do Convocado, Cebolinha. né? Convocado. E o Grêmio depende do Cebolinha totalmente na frente, na minha opinião. Gente, Depende. nós estamos entrando pro final aí Misa, eu queria só falar deixa eu dizer da uma rodada coisa, do Brasileirão. Convocado machuca os nossos times, né? Não precisava Convocação, ter 2 convocado. jogos o Grêmio, Mas né? não, vai afetar o jogo da Libertadores? Não. Eu acho que da Nós Libertadores temos não, dia mas 13, não. Mas dia tu tem que 13 é no pensar. meio. Tu tem que pensar que o Grêmio, querendo ou não, se passa pelo Flamengo, vai usar só os reservas no Brasileiro. É que o Tite tá na... o Tite tá mal, né? O Tite quer levar a força máxima pra vencer. Esse calendário do É que é Brasil. o calendário como um todo, né, gente? Impressionante. Pelo amor de Deus. É impressionante. Senhores, nós estamos chegando daqui a pouquinho aí, estamos encerrando essa live e a galera tá comentando aqui. O Xandão, olha aí, só os feras. Tá mandando um recado aí, Xandão, abraços. Abraço. Obrigado aí por todos que estão com a gente, sintonizados aqui no Tempo de Qualidade Especial de Esporte. Gente, eu queria perguntar para vocês agora essa questão do Campeonato Brasileiro, tentar deixar a Libertadores de lado e internacional, as expectativas do Colorado, será que consegue o G4 direto? Será que luta pelo título? Ou acho que todo mundo concordou aqui que o Flamengo é o grande favorito, né? Mas expectativas para o Inter no Campeonato Brasileiro 2019, Gabi Show. Então, Misa, o Inter, a gente retorno começou essa semana, né? Então, o Inter ainda depende só do Inter, tá? Assim como qualquer em quarto time, lugar, né? Qualquer time que tá ali do primeiro ao quarto, quinto lugar, ainda depende só de si próprio. Se for olhar Sim. tô falando matematicamente, tá? Independentemente Pegar a tabela de... aqui. Abre aí pra gente olhar, mas tem ali. Opa, Ó, já temos a gente tabela tem o aqui. Flamengo com 42 pontos, isso? Isso. Flamengo com 42 e o Inter, que é o quarto, está com 33. Então, e São Paulo 33 também. Matematicamente, se formos olhar, todo mundo que está aqui depende só de si. Sim. Né? Falei que acho que o Flamengo vai ser o campeão brasileiro, porque, enfim, analisando retrospecto do todo, acredito que sim. Mas o Inter depende só dele para ganhar algo.
G4 sim. Eu acho que essa posição do Internacional em quarto com 33, né, podendo Agora a gente tem que passar o atualizar, São né? Paulo, eu acho que é o que vai manter o Odair até o final do Pois é. ano. Se o Até Inter não atualizando tivesse ali, bem né? no Campeonato Brasileiro, aí eu acho que já Até teria atualizando, trocado. São Paulo tá ganhando agora ainda 35. 1-0, verdade, 1-0, neste São Paulo exato ganha. momento. Vamos atualizar. Vamos atualizar nesse exato São momento. Paulo tá ganhando e tá indo a 35, o Inter se Não, tá ganhar. 1-1. CSA fez gol agora? Então, não, esse aqui. Não, esse Encerrado. Não, esse é da semana Não, esse é da semana passada. passada. É. Vamos pra essa aqui. É contra o Botafogo hoje. E Aqui, ó. é aqui, ó. Dá 1-1, ó. 1-1. 1-1, então 1 ponto. Acabando o jogo, tá Acabando no... o Passa jogo, o 1 a 1. Inter, mas o Inter com jogo a menos. Mas o Inter O tem um jogo a Inter com menos. jogo a e- menos. E ganhando fica 2 pontos à frente do São Paulo. Então, né, G4. Acho muito difícil que o Inter não fique entre as cabeças do Campeonato Brasileiro. Acho que fica no hoje. G4. Acho que sim. Acho que o próprio Grêmio vai subir ainda muito na tabela. Dependendo. Independente. Dependendo da Libertadores. É que tem o fator Libertadores ainda. Mas dependendo do que a gente for ver aí da Libertadores, o Grêmio tem capacidade de terminar entre os 5 primeiros, com toda certeza, analisando a capacidade técnica do Grêmio e a quantidade de jogos que se tem pela frente. Sim. O Grêmio está certamente entre os 5 principais times do Brasil, inquestionavelmente. Então, acredito que a dupla Grenal vá se sair bem. Então, Inter G4, Grêmio por ali, Grêmio por ali. quinto, sexto, E G6. reforçando de novo, né, Misa? Todos os times que estão no G4 hoje dependem só deles. Daí vai ver o que vai ser esse retorno, né? Lembrando que vai abrir uma vaga, né? Ou o Grêmio ou o Flamengo podem ser campeão, Podem abre uma liberar. vaga. E lembrando que, assim, até então vinha toda aquela questão de dupla Grenal e agora levando para internacional, jogando 3 competições ao mesmo tempo, o que vai priorizar, o que não vai, o que vai ganhar, o que não vai. O Inter agora tem apenas o Campeonato Brasileiro. Abimael, Internacional no Campeonato Brasileiro desse ano. Sim, ó, eu acho que existem competições diferentes. O estilo da Copa do Brasil, Libertadores, é diferente de um Campeonato Brasileiro, por quê? Para ganhar um Campeonato Brasileiro tem que ser plantel. E o Inter não tem plantel para ganhar um Campeonato Brasileiro. Não tem jogadores para ter uma longevidade de jogos. Posição. Então assim, eu acho que, na minha opinião, quem vai vencer o Campeonato Brasileiro tá entre o Flamengo. Não vou deixar assim rotulado, eu acho que o Flamengo vence, mas eu acho que o Flamengo, Palmeiras ali tem plantel para chegar até o final bem, entendeu? Eles podem trocar jogadores e tal. E o Inter não tem esse plantel. Então assim, ó, na minha opinião, eu acho que o Inter vai ficar entre os 6. Eu acho que o Inter vai ficar entre os 6 jogadores, até porque é o seguinte, a gente tem que sentir também o próximo jogo do Inter, se essa desclassificação do Inter vai também atingir os ânimos dos jogadores, entendeu? Então isso é importante saber. Como pode acontecer com o Grêmio. A gente não sabe o que pode acontecer com o Grêmio com uma desclassificação da Libertadores. Se o time vai usar isso para se motivar e ganhar jogos, ou pode também usar ao contrário, né? Pode o time ficar abatido. Então, assim, eu acho que o Inter não vai ser campeão do Brasileiro. Mas fica no G4. Mas eu acho, não sei, cara, eu acho que é entre os 6. G6. G6, porque não tem plantel para ter competitividade, entendeu? Num campeonato longo, entendeu? Na minha opinião. Pois é. E o Grêmio, eu acho que a mesma coisa. Eu acho que o Grêmio também fica entre os 6, não é campeão do Brasileiro e vai depender muito do que acontecer na Libertadores. Só lembrando aqui, a gente falou que estava acabando o jogo, na verdade está entrando pro intervalo, né? Sim. E tá 1 a 1, 1 né? a 1, Não tá pode certo. mudar esse resultado. Gol de Hernanes. Sim. Joga bem. Baita esse cara, jogador. né? Eu queria ele no Inter. Pois esse cara. eu ia dizer, Baita poderia jogador. resolver, né? Baita jogador. Vamos aqui então agora, Campeonato Brasileiro, deixando o Libertadores de lado. Letícia Santana, fala pra gente. Tem uma teoria aí. Eu acho que o Grêmio, se ele se classificar contra o Flamengo, o Grêmio vai ficar entre os 6 ali no Brasileiro. Se ele perder e for desclassificado da Libertadores, eu ainda acho que o Grêmio vai fazer a mesma coisa que foi ano passado. Passa o Inter e pega o 4º lugar. G4 então. Tudo depende então da Libertadores. Pra mim depende da Libertadores. E o Inter vai ficar, acho que em 3º, 6º, vai ficar ali também na Entre do G6 terceiro então, né? G6. Vai G6. ficar entre o G6. Eu acho G6. Também. Pros dois, né, na pros realidade. dois. Só que aí eu acho que o Grêmio vai ficar na frente se perder na Libertadores. Paulo Mazardo. Sou só Libertadores. Não quero pensar Não em quero brasileiro. pensar sobre isso agora. Eu acho que assim, ó,
A gente tem uma coisa muito errada, né? Que o Abimael falou, né? Cara, o brasileiro, ele é plantel. Hoje os melhores plantéis são de Flamengo e Palmeiras. Só que se tu parar pra ver, cara, olha o plantel do Grêmio quando vai com os reservas. É Tardelli, é Luan, é David Braz, é Júlio César. Cara, é um baita de um plantel. O porquê às vezes não ganha é aquele nosso detalhezinho gaúcho aqui, né? Tu ganha dos grandes e perde pros pequenos, né? Tu ressuscita. É o problema, gente. É o eterno drama, né? Esse é o problema da dupla Grenal do brasileiro. Muito. É o drama. Então, assim, eu acho que hoje, cara, o Grêmio tem que esquecer o brasileiro. Hoje tem um jogo 9 horas da noite do Grêmio. Vê se isso é horário de jogo. Mas a gente sabe que é a televisão que manda. O Grêmio castigado no calendário em horários esse ano, né? Nossa, imagina. Gente, foi semana E passada contra o jogou às VAR 4 também. horas do O domingo. VAR também castigou. E fazia muito tempo E que fazia- não jogava na arena. Se não me às 4 engano, horas da 3 tarde. meses fazia. 3 meses. Se não me engano, 3 Nossa. meses. Fazia muito tempo que não pegava o horário nobre do. E aí, Marcos Couto, eu perguntei pra ele, ele falou que isso é porque o Grêmio tá trazendo muita visualização, muita audiência. E isso dá muito dinheiro. Então eles pegam o Grêmio, pegam o Flamengo, eles botam em horários assim, alternativos, sábado de noite, sábado de manhã, domingo de manhã, pra trazer audiência. O domingo segundo 11 Marcos horas Couto. é maravilhoso, né, cara? O cara vai no Pra jogo, ir no estádio depois é legal. bom Pra ir demais, no vai com a estádio é legal. família. Mas eu acho assim, cara, eu tenho a plena confiança que o Grêmio tem time pra ganhar do Flamengo. Cara, e brasileiro, velho, eu tô nem aí pro brasileiro. Eu boto o sub-20 jogar o brasileiro, lá é azar. O negócio é não cair, né? Não, fica ali no meio. Eu vejo os comentários de Colorado, né? Aí fico falando assim, a gente tem uma Sul-Americana, vocês não têm, blá, blá, blá. Aí eu digo, que culpa o Grêmio tem que nunca fica Ó, nós com temos a classificação nós temos abaixo do quarto, que não vai, só vai pra Libertadores. Nós temos um espectador aqui, que eu não vou citar o nome, que tá meio estranho aqui. O Grêmio ainda está apresentando um bom futebol, mas não o suficiente para conquistar títulos nessa temporada. É o espectador aqui, ou uma espectadora. O Victor Hugo Leão, nosso queridão Vitor Hugo, fala Mazardo, Dali Tricolor. Vitor coisa Hugo linda. aí, ó. E é isso aí, uma galera participando. Gente, vamos com as nossas considerações finais. Eu quero agradecer, cara, eu gostei demais. Vocês gostaram? Enfim, vamos começar agora pelo Grêmio, então, que eu comecei pelo Inter o programa. Paulo Mazardo, ele que é contador, ele que é um dos nossos patrocinadores aqui do programa. Tempo de qualidade, vamos fazer aqui, só citar, né? Gatos marinados, espetinhos gourmet. Vocês já foram? Muito bom. Demais. AIS Corretora de Seguros, GG Ótica, Instal Segurança e Comunicação, Isabela Lanches, Mercado Preço Ideal, Nippon Sushi, RL Consórcios, Save Soluções Ambientais, The Rose Insanos Burger, um beijo pra galera da Insanos, The House Insanos Burgers, Web Lave Lavanderia e Mazardo, é a galera que patrocina a gente aqui. Mazardo, então... Fala pra gente aí, cara, considerações finais. Considerações finais aí, bem pertinho do microfone. Deixar aí um abraço para todo mundo aí, um forte abraço e agradecimento pela presença de vocês. E deixar em primeira mão aí que semana que vem essa lista de patrocinadores aí vai aumentar. Então top, a gente tem, graças a Deus, o projeto é bem bonito e o pessoal tá acreditando. E, cara, eu só tenho uma coisa pra dizer, cara. Vocês vão ter que nos aturar esse ano. Esse ano tá tudo redondo, velho. Eu tenho uma coisa assim, ó, a gente como torcedor, a gente não pode mentir. Então a gente não pode dizer que a gente quer o Inter bem, que o problema hoje, a gente quer o Grêmio bem, velho. Olha a gente tem só. que querer o Grêmio bem. E vou dizer assim pros tricolores. Cara, quem for no estádio, velho, torça, não, né? Vai pra torcer. Não, o cara não vai ali pra errar um gol. O cara vai pra fazer... Eu acho que eles têm que continuar assim. Tem um outro cara do lado, entendeu? Que vai tirar a bola. Então, assim, ó, cara, torcedor, vai pro estádio pra torcer. Quer vaiar, velho, fica vaiando e não Galvão põe Bueno fogo na no Globo. estádio, né? Coisa Não, isso aí, cara, isso nem, não. acho que nem, isso Inadmissível. nem é bom falar nem pra dar visibilidade pra isso, mas é ridículo. Nem ibope pra isso. Então, isso é assim, ridículo. ó, obrigado pela mesa aí. E, pessoal, obrigado por vocês não terem ganhado a Copa do Brasil, né? Senão nós iríamos ficar... Tem mais alguns anos pra alcançar os 15, né? Pra igualar ali. Letícia Santana. Eu quero agradecer... Jornalista, gremistona. Eu quero agradecer a parceria dos colorados e dos gremistas aqui, abrilhantando o programa. E
e eu tô focada na Libertadores. Vamos lá. Da Libertadores. Da Libertadores. Minha querida Gabi Chu, também jornalista, coloradaça. Obrigado pela presença. Veio lá de Novo Hamburgo, São Leopoldo. de São Leopoldo, veio de São Léo, diretamente aqui para Canoas para fazer o programa com a gente num sábado de manhã. Poderia dormir até mais tarde, né? Feriadão. Obrigado. Imagina, é sempre um prazer. Como eu disse, só não lembra de mim só quando o Inter estiver perdendo, né? Não, foi só uma casualidade. Brincadeiras à parte, é sempre um prazer estar aí conversando algo que, independentemente agora de Inter Grêmio, na verdade, relacionado a Inter e Grêmio, mas levando para o lado bom, eu acho uma coisa fantástica para quem já morou fora do estado e tudo mais. Essa nossa torcida é algo fora do comum, né? Quando a gente consegue levar essa torcida para o lado de ter um bate-papo qualificado de ambos os lados, é fantástico. Inter e Grêmio, a gente está aí numa semana de Dia do Gaúcho, Revolução Farroupilha, a nossa torcida tão definida e tão apaixonada é algo que me encanta, independentemente do lado em que se está. A torcida gaúcha, ela está de parabéns pela forma que se comporta e divide o estado. Boa, e com certeza a grande maioria é pessoas do bem que participam e gostam do futebol. Meu querido Abimael, tem um recado para ti aqui, antes das tuas considerações finais. É o Vitor Hugo, diz para o Abimael para ir na festa do Morango em Bom Princípio. Pô, que loucura. O Vitor Hugo, cara, ele nunca me mandou tanta mensagem, cara, depois do jogo, cara. Me deu vontade até de bloquear ele no meu telefone. Manda um abraço pra família da Letícia, estamos na escuta, é o Bruno Sábio. Acho que é um abraço pra tua família aí. O Bruno Sábio tá mandando. E também aqui nossa espectadora Paula tá dizendo aqui, o programa tá excelente, parabéns. Manda um abraço pra todos. Abimael. Misa, quero te agradecer aí por nos convidar, por estar aí participando. E pra mim, cara, é um prazer estar junto contigo aí, sei da tua história, tu faz a diferença onde tu estás. Amém. E com certeza, cara, é um prazer vir falar do meu Inter, vir falar do Grêmio também. Mas eu tenho um sonho ainda esse ano aí, que o Grêmio vai sair da Libertadores e não vai se classificar e não vai ficar classificado para a próxima Libertadores, cara. Eu quero muito isso que aconteça. Aí a gente vai ganhar a Sul-Americana, que é o título que vocês dizem que a gente não ganha. Eu não posso mentir, eu tenho que falar a verdade, como disse meu amigo Mazardo, né? Sempre a verdade. Meu sonho é esse, assim, mas é o seguinte, ó. Cara, é muito bom estar batendo esse papo, falando sobre futebol, sobre coisas que a gente gosta. Eu, particularmente, sou apaixonado por futebol. Eu entrei no jornalismo por causa do futebol. E apaixonado do Grêmio, na realidade. E apaixonado pelo Inter, então, assim, é um prazer, assim, estar aqui. Quando tiver esse debate, pode me chamar aí que eu tô... E eu acho que nem a Gabi falou aqui, esse debate qualificado, ele só exalta e enaltece o futebol e também enaltece as duas torcidas, né, cara? Porque, na verdade, é o seguinte, ó, o Inter e o Grêmio não vivem um sem o outro. Os dois são grandes por causa um do outro, né? E fora do estado, assim, as pessoas têm um respeito enorme pelos nossos dois times. Por quê? Porque a gente nunca teve a mídia ao nosso favor. E a gente se tornou grande sem a mídia. Sem a mídia nacional. Nós tornamos... verdade. E se tu for para outros estados, assim, como a gente às vezes viaja, o Paraná, Santa Catarina, tem muitos gremistas, Mato Grosso do Sul. Então, assim, ó, essas estatísticas que as pessoas fazem, assim, Flamengo 20%, Corinthians... Cara, eu não acredito muito nisso. Eu acho que o Inter e o Grêmio tem muito mais torcida espalhada pelo Brasil que as pessoas imaginam, né? Eu acho lindo quando a mídia teve que falar e reportar, e agora analisando como profissional e como torcedora, que a dupla Grenal era a única que estava em 3 competições ao mesmo tempo. E o Brasil inteiro teve Não, e outra coisa, né? Cara, eu tava sonhando com final Grenal e semifinal. Cara, eu queria Ia demais. ser... Semifinal Grenal. Acabar com o planeta, literalmente. Cara, ia ser uma guerra. Não, ia ser uma guerra em Porto Alegre, cara. Até foi de Deus não acontecer isso. Grenal e Boca e River, o planeta eu não digo, mas que com a parte sul do planeta nós ia... O Abimael falou uma coisa muito importante ali, cara, que eu acho que é aquela coisa assim, ó. Um não vive sem o outro. Sim. O problema que a gente vê externamente aí, cara, é que as pessoas perderam o respeito. É legal eu folgar no Abimael. A corneta, a brincadeira. E é importante ressalvar que o Inter e o Grêmio é uma das primeiras vezes que a gangorra não existe. Não estão existe. juntos. Não, e tem uma coisa que eu acho que é interessante, vamos supor assim, isso já foi falado quando outros... Cara, o Inter e o Grêmio, cara, são... até os últimos anos agora existe a Arena Corinthians, a Arena Palmeiras, mas era a única capital, cara, que tinha dois estádios próprios e que os dois são campeões do mundo, cara.
E ainda num estado que, eu volto a dizer, que a mídia nacional não divulga o nosso futebol. Hoje divulga um pouco mais, porque as redes sociais já ultrapassaram isso. Mas sempre teve assim, uma certa dificuldade de nos divulgar. Então, sempre. E eu quero só deixar um último recadinho Vamos aqui, lá. ó. Último Cara, recado. alguém de vocês viu o programa da Bandeirantes, aquele do Denilson? Sim. Cara, Que zoeira, hein? aquilo dali, cara... Lá é zoeira. Se a nós coisa- filmássemos o nosso programa aqui, a gente poderia começar, né? O que Sim. perde, o que ganha, pagar um mico, porque, assim, coisa ia ser legal. Ia ser legal. É muito bom tu ver aquilo dali, cara. E eu vi uma vez uma entrevista com o Denilson e tanto com a Renata. Cara, aquilo dali é ali. Acabou dali, os dois saem. Exatamente. Suas famílias. Isso que é legal, Eles são entendeu? personagens ali. É, É muito brincadeira. legal. Quem faz essas coisas assim, tipo queimar estádio, bater nas pessoas, isso não é torcedor, isso é Não é marginal. torcedor, A verdade isso é bandido, isso é Estragar marginal. o patrimônio do time. Não. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Junei, parabéns o programa, top demais, Misa, Deus abençoe e continue te abençoando sempre, valeu Junei. E também a Paula aqui dizendo o Inter vive grande momento, ainda tem chance no Brasileirão. Quero agradecer então a todos que estiveram com a gente nessa live, muito obrigado. Esse é o programa Tempo de Qualidade, que o programa oficial, o horário oficial é todas as terças-feiras, a partir das 10 da noite, tá certo? E nessa terça-feira agora nós vamos falar sobre o Dia do Gaúcho, a Semana Farroupilha, esse mês aí que o gaúcho comemora tanto. O tema, gente, é gaúcho, orgulho de ser gaúcho ou gaúcho orgulhoso? Então nós vamos trazer aqui E o convidado quem é? convidado mega especial. Esqueci o nome dele aqui, deixa eu pegar aqui. Tu tens aí? Maiquinho. O Maiquinho, tá, mas eu quero o personagem dele. Ele participa daquela. Ele Ele faz um faz- gaúcho grande, aquele Exatamente. gigante, né? O grandão aquele, né? Ele tem Ele 1,50 participa m e poucos. da equipe do Guri de Uruguaiana. do Guri de Uruguaiana. O Alípio. Tinha me esquecido aqui. O Maiquinho. Alípio vai estar aqui. Muito engraçado. Vamos se divertir Não é o bastante. gaúcho na emo, terça. né? Acho que nós vamos Não, ter não. que fazer um churrasco aqui na frente, Vai aqui, ter só em que- homenagem ao cara. Vamos Puxadinho. queimar. Vamos queimar. Aqui, ó, vamos botar 12 aqui horas no no churrasco. costelão. hein? Valeu, quem não se inscreveu, se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube. Se Deus quiser, terça a gente vai transmitir também pelo YouTube. Hoje eu não sei o que aconteceu, mas a nossa fanpage também, programa Tempo de Qualidade. Valeu, gente! Bom final de semana, bom Valeu. feriado!